claro que existem muitas coisas que nunca disseram a ninguém sobre a ilha de Cuba, mas durante muito tempo o marketing da esquerda criou e disseminou um monte de mentiras. Na ilha de Fidel não falta comida, não falta saúde, não falta educação. É o paraíso. A realidade é bem diferente. Cuba sempre viveu da esmola. E quando a esmola terminou, o sonho, a fantasia também acabou. Mas tem coisas muito mais perigosas que acontecem no inferno de Fidel, na prisão de Fidel, a ilha que virou um centro de detenção de seres humanos diante do silêncio e da omissão do mundo. É sobre isso que eu quero conversar com vocês, mas antes destacar, reiterar a importância que tem para nós que você compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais, que você confira se continua inscrito no canal, confira se o sininho está ativado, enfim, ative todas as notificações para receber o nosso material. Vamos, pois, aos fatos. A manchete é assustadora e precisa ser tratada com toda a seriedade. Protestos de 11 de julho. O Centro por uma Cuba Livre qualificou de inaceitável o silêncio internacional diante dos juízos, dos julgamentos de menores de idade. E aí vem a primeira questão. Você sabe qual é a menor idade penal em Cuba? Você tem ideia? 16 anos é a menor idade penal. Exatamente o que aqui no Brasil e no resto do mundo a esquerda esperneia e não aceita de jeito nenhum. Mas tem coisas muito mais sérias acontecendo e eu vou passar para vocês. Esta semana foi divulgada, enfim, a relação dos menores entre 16 e 18 anos, os adolescentes, que foram presos no protesto de 11 de julho de 2021. E aí a situação fica muito mais assustadora. Porque além desses 82 menores, que alguns foram já presos, outros podem receber penas de até 33 anos de cadeia, pelo simples fato de irem lutar por liberdade. Mas tem uma situação que preocupa as pessoas, porque além desses 82, existem ainda outros que foram igualmente presos e que têm menos. Tem 27 deles que têm menos de 16 anos e que podem sofrer penas de prisão também de até 30 anos. Matar, assassinar, acabar com a vida das pessoas é uma tendência, uma característica da esquerda em todo o mundo. E em Cuba é muito mais sério. Cabe lembrar que a OEA denunciou em 22 de outubro de 1964 algo parecido com o que está acontecendo agora, que foi a execução por fuzilamento de 2 menores. Ou seja, Cuba sempre se estruturou na morte. E os menores que receberam essa sentença tinham menos de 16 anos. Foram Rubem Acosta e Justo Garcia, julgados na província de Matanzas. Observem que o governo cubano começa e se mantém sob o signo da morte, da opressão, da repressão e do amedrontamento das pessoas. Essa ONG está pedindo, está clamando ao mundo que se manifeste, que se posicione, que denuncie. E ela considera inaceitável o silêncio
das pessoas em relação ao que está acontecendo com crianças e adolescentes em Cuba. Observem que não se trata mais de uma questão de criminosos comuns. Esses eles soltam logo. O problema de ditaduras como Cuba, Nicarágua, Venezuela, Bolívia, Peru, Coreia do Norte, é que os bandidos comuns, esses de crimes comuns, de estupro, assassinato, tráfico, esses são logo promovidos na escala dentro dos partidos de esquerda. No entanto, aqueles que ousam lutar por liberdade, esses são tratados como inimigos da pátria. E a exemplo do que aconteceu lá em 1964, contra os meninos que então tinham menos do que 16 anos e que foram mortos, foram fuzilados, hoje o cenário se repete. Aí eu pergunto para vocês, por que a velha mídia, que é dominada pela esquerda, que está cheia de jornalista que viveu lá em Cuba, que recebeu treinamento de guerrilheiro em Cuba, por que essa velha mídia cala e não fala para nós o que está acontecendo em Cuba? Não fala para nós os horrores que estão acontecendo em Cuba, os assassinatos, as mortes, os julgamentos. E eu creio que você não soubesse que a menoridade penal em Cuba é de 16 anos. Esse é o paraíso que Lula, Zé Dirceu, Genuíno, Fernando Henrique Cardoso e outros canalhas incensam. Portanto, acompanhar o que está acontecendo em Cuba é fundamental para que a gente não viva essa realidade aqui no Brasil. Você já sabe perfeitamente disso. Se você quer essa realidade de medo, opressão, miséria, privação da liberdade, vote no Lula, tranquilo, é a sua opção. Mas eu quero continuar com o direito de não aceitar viver num país onde pensar seja crime, como é em todos esses paraísos que os esquerdistas tanto adoram. Fica a pergunta: por que a mídia brasileira, de modo canalha, de modo vil, de modo solerte e cúmplice, não fala nada sobre isso? Por que será? Por que será que o Lula não se manifesta e quando estava lá na Europa, quando perguntaram para ele sobre a situação em Cuba, ele desdenhou e disse: não, sobre isso vocês falam com o meu assessor de imprensa, que é esse rapaz simpático aqui. Não vamos brincar com a liberdade. Não vamos brincar com a nossa liberdade. E não vamos permitir que bandidos roubem a nossa liberdade. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.